Olá a todos, neste módulo veremos as principais propriedades da câmera. Assim como outros objetos de jogo, a câmera também tem o componente Transform, com posição, rotação e escala. E ela também tem esse outro componente chamado câmera, com algumas propriedades que vamos explorar neste módulo. Quando se clica na câmera, a gente pode ver essas quatro arestas. Tudo que tiver entre essas quatro arestas vai ser renderizado na tela. A propriedade Clear Flags determina o que será limpo na tela de um frame para o outro. E há quatro opções. Skybox apresenta um céu com horizonte. Solid Color apresenta uma cor sólida de fundo. Depth Only e Don't Clear são usados quando temos mais de uma câmera na cena, mas isso não será abordado neste módulo por ser muita informação. Por enquanto, basta dizer que essas duas últimas opções em conjunto com duas câmeras podem gerar efeitos interessantes, como deixar um objeto sempre visível em relação ao cenário, ou borrar o cenário e deixar apenas um objeto bem definido. O Skybox tem duas características interessantes. Ele não possui um mapa de profundidade e ele preencherá os espaços vazios que não possuem objetos a serem renderizados. Então, no exemplo do nosso cenário, como nós temos apenas um cubo, esse cubo vai ser renderizado e apresentado na tela, e como não há mais nada, então todo o espaço que resta vai ser preenchido pelo Skybox. Na versão 5 do Unity, não existe mais um pacote de Skybox que vem como padrão. Mas podemos ir até a loja do Unity e baixar os pacotes. Como é que faz para ir nessa loja? Nós escolhemos Asset Store na janela Window e vai aparecer uma janela aí representando a loja do Unity. Essa loja tem alguns pacotes que são pagos, outros gratuitos, e o Skybox tem um pacote gratuito dele. Depois que carregar a tela da loja do Unity, nós podemos selecionar lá Skybox, escrever Skybox na caixa, e várias opções vão aparecer. Nós queremos apenas as versões gratuitas. E eu vou escolher essa opção. Você precisa ter uma conta, você deve logar nessa conta. E aí você pode baixar de graça e ele automaticamente vai importar para o seu projeto. Então aqui estão todos os Skybox que foram importados. Nós escolhemos a opção Todos em Importar. E agora estamos prontos para usar várias opções de Skybox. Então, como eu faço para usar um Skybox? Eu escolho a opção Window, Lightning, e em cena tem a opção Skybox. Escolhendo aqui o cantinho, existem vários Skybox que eu posso usar. De noite, à tardezinha, e por aí vai. Aí a gente escolhe aquele que é o que a gente prefere, que se encaixa no nosso jogo, e está feito. E agora, se movermos o cenário, a gente percebe que o Skybox ele envolve toda a cena. Então, retornando aqui para a propriedade Clear Flags, se escolhemos a opção Solid Color, então esse Skybox ele vai ser substituído por uma cor sólida, que você pode escolher aí
na propriedade Background. Repare que ao escolher a opção Solid Color, você só percebe a alteração na janela do jogo. Nas demais janelas, continua apresentando o Skybox. Para fazer a alteração de cor, é aqui em Background, você escolhe a cor na paleta de cor e ela vai ser alterada ao executar o programa. As opções Def Only e Don't Clear nós veremos em um módulo futuro. Com a propriedade Culling Mask, é possível selecionar quais objetos serão renderizados. É possível separar os objetos por camada e definir quais camadas serão renderizadas. Isso é particularmente interessante quando se deseja manter um grupo de objetos visível na janela da cena, mas invisível na janela do jogo, como checkpoints, e também pode ser usada para criar efeitos com mais de uma câmera. Projection é muito importante para nós. Há duas opções, Perspective e Orthographic. Por padrão, escolhemos o primeiro para jogos 3D e o segundo para jogos 2D. Se a opção escolhida for Perspective, então quando mudarmos a câmera, veremos o objeto em perspectiva, isso é, vemos todas as faces visíveis do objeto de acordo com o ângulo que está posicionado em relação à câmera. Neste caso, como o cubo está à direita e abaixo da câmera, então nós vemos a face frontal, a face esquerda do cubo e a face de cima do cubo. Então, colocando o novo cubo no cenário, se ele estiver mais afastado da câmera, ele parecerá menor. Se ele estiver mais próximo da câmera, ele parecerá maior. Os dois cubos têm o mesmo tamanho, mas dependendo da proximidade com a câmera, um parecerá maior e outro menor. E por que isso acontece? Então, olhando nesse cenário aqui de cima, vamos supor que essa linha azul representa o plano de projeção. Esse plano de projeção representa a tela do seu monitor. Lembrando que essa visão de cima, então você está vendo o seu monitor de cima. A projeção dos objetos nesse plano de projeção vão ser realizados a partir do ponto da sua câmera. Então esse cubo que está na frente será projetado no plano de projeção ocupando esse espaço. O segundo cubo está mais longe e a sua projeção no plano ocupará um espaço menor em relação ao primeiro cubo. Dessa forma, o espectador verá o cubo que está à esquerda maior do que o cubo que está à direita. Já na opção ortográfica, essa noção de perspectiva não existe mais. Repare que, mesmo você alterando a distância do cubo em relação à câmera, o tamanho desse cubo não vai alterar, vai ser sempre o mesmo. E por que perdemos essa noção de perspectiva? Então vamos considerar de novo essa linha azul como sendo o plano de projeção, que também representa a área do seu monitor. E novamente nós estamos vendo a partir de cima. Na projeção ortográfica, agora a projeção de cada objeto no plano de projeção não é mais realizada a partir de um ponto único, representado pela câmera. Agora a projeção do objeto em relação ao plano de projeção é realizada a partir de uma reta perpendicular a esse plano de projeção. Então, se aplicarmos esse mesmo conceito de projeção ao outro objeto que está mais à direita, vamos perceber que a projeção dos dois objetos vão estar do mesmo tamanho, porque os dois objetos têm o mesmo tamanho. Esse tipo de projeção é particularmente interessante para jogos 2D ou em visão isométrica. Eu vou alterar um pouco aqui o cenário para poder explicar melhor as próximas propriedades. E aí vamos dar continuidade com a propriedade Def. Pronto. Def é usado para indicar qual câmera tem prioridade sobre outra. Uma câmera com Def alto desenhará a cena no topo de outra câmera com Def menor. Então, por exemplo, eu vou criar uma nova câmera, posicioná-la em outro lugar
E aí a pergunta, qual câmera que vai ser renderizada na tela final? Essa segunda câmera tem o depth maior do que a primeira. Então, quando for renderizar a cena, essa câmera vai renderizar a cena em cima da outra câmera. E dá a impressão que só ela está renderizando, mas na verdade ela está renderizando em cima da outra câmera. Se eu alterar os valores, se a primeira câmera eu colocar um depth maior do que a segunda, então é ela que vai renderizar em cima da segunda câmera. Quando se está em perspectiva, há uma propriedade chamada campo de visão, que por padrão é 60 graus. Essa propriedade representa o campo de visão vertical. O campo de visão horizontal depende da proporção do viewport. O jogo de MMO WildStar usa 50 graus por padrão e pode ser alterado nas configurações. Repare que quanto menor o campo de visão, menor a visão periférica. Muitos jogadores preferem colocar entre 60 e 75. Repare que em 75 graus a visão periférica aumenta. A definição do campo de visão ideal vai depender do tipo de jogo e situação. Em um jogo FPS de terror em que se deseja passar a sensação de claustrofobia, você irá querer reduzir o ângulo para 45, para diminuir a sensação de visão periférica. Então o jogador terá menos noção do que acontece ao redor dele, e com isso ele tem mais chance de ser surpreendido pelos inimigos, e mais chance de levar um susto. Já em um jogo do tipo Alien vs Predador, quando o jogador joga na pele do alien, você provavelmente vai querer colocar um ângulo maior, exagerado, por exemplo de 120 graus. E por fim, em jogos FPS de arena, 90 graus pode ser bom. O jogador tem uma visão melhor do que acontece ao redor e não é exagerada. Quando a câmera está definida em ortográfica, essa propriedade é substituída por size. Size representa a metade da altura do plano de projeção, ou a metade do tamanho do eixo Y. Se o size é 5, então o eixo Y equivale a 10, portanto cabem 10 cubos, cuja altura é 1. Como o size representa metade da altura do plano de projeção, se o size for 10, então a altura do plano de projeção vai ser 20, portanto, cabem 20 objetos cuja altura é 1. Clipping planes geralmente é visto como a distância mínima e máxima em que um objeto deve estar da câmera para ser renderizado, ou a região de interesse a ser renderizada. Esta propriedade está presente tanto em projeção de perspectiva quanto ortográfica. Para este módulo, essa definição é suficiente. Near representa a distância mínima em que um objeto deve estar da câmera para ser renderizado. Repare que se near é igual a 10, então os objetos que estiverem antes de 10 unidades da câmera não serão renderizadas na tela do jogo. Reparem que quando os objetos estão a mais de 10 unidades, eles são renderizados. Near não pode ser 0, e valores muito próximos de 0 podem gerar artefatos que são chamados de flickering. E far representa a distância máxima em que o objeto vai ser renderizado. Então, por exemplo, se far é igual a 20, e eu pegar aqui esse muro e passar de 20 unidades da câmera, ele não é mais renderizado aqui na tela da câmera. Quando ele chega para antes de 20 unidades da câmera, ele passa a ser renderizado. Se o valor de far for muito alto, isso pode afetar a performance do jogo, principalmente para cenários grandes com muitos objetos a serem renderizados. Uma propriedade interessante da câmera é o Viewport Rect, que representa o quanto será renderizado na tela do monitor. Então existem 4 atributos, x e y e wz. Então imagine que isso aqui é o seu monitor. Você tem o eixo horizontal e vertical. No eixo horizontal, 0 representa a borda esquerda e 1 representa a borda direita. E no eixo vertical, 0 representa a borda superior e 1 representa a borda inferior.
O valor 0 de x significa que no seu monitor, essa câmera vai começar a renderizar a partir da borda esquerda do seu monitor. O valor 1 no W significa que a câmera vai parar de renderizar até a borda direita do seu monitor. E o mesmo conceito se aplica ao eixo Y com as propriedades Y e Z. Então, o valor 0 significa que essa câmera vai começar a renderizar a partir da borda superior do seu monitor, e 1 significa até a borda inferior do seu monitor. Então, com esse recurso, é interessante que a gente pode usar duas câmeras e cada câmera renderizar uma parte do seu monitor. Vamos supor que você queira fazer um jogo de corrida para 2 jogadores e que você queira dividir a tela na esquerda para o jogador 1 e a da direita para o jogador 2. Suponha que cada cubo representa o carrinho de um jogador. Colocamos 2 câmeras no cenário, cada uma vai ficar em cima de cada um dos carrinhos, e a câmera 1 vai ser colocado o valor x 0 e o valor w 0.5, e a câmera 2, o valor x vai ser 0.5 e o valor w vai ser 1. Então, dessa forma, cada câmera vai renderizar em uma metade da tela. Se relacionarmos os carros às suas câmeras, podemos mover cada uma das câmeras e aí veremos o efeito em cada uma das telas. O carrinho 1 se movendo e na outra tela mostrando, sob a perspectiva do carrinho parado, o outro carrinho se movendo. É isso aí. Então eu vou retornar aqui o cenário como estava antes, removendo a câmera 2. E vamos continuar com as outras propriedades da câmera. A propriedade Rendering Paths influencia a fidelidade da iluminação e sombras. Essa opção irá variar de acordo com a plataforma para a qual o jogo será feito. Por isso, por padrão, o valor é definido como Use Player Settings. Manteremos nessa configuração. Target Texture é usado para mapear a câmera para uma textura. É especialmente interessante para criar reflexos e refrações, como em espelhos. Então eu vou criar aqui um espelho representado por um cubo. Então eu estou criando esse cubo aqui, vou colocar ele em uma posição à frente do meu carrinho, vou alongar ele para ele tomar a forma de um espelho e vou achatar um pouco também. Esse vai ser o formato do meu espelho. Agora eu vou criar aqui uma nova textura, que é uma textura especial do Unity, chamada Render Texture. E essa vai ser a minha textura que vai mapear a minha câmera. Então eu vou escrever Text Espelho, que é o nome da minha textura. E vou aplicar ela ao meu cubo, que agora vai se chamar espelho. Vou deixar ele um pouquinho mais largo e deixar ele um pouquinho mais longe do meu carrinho. Agora eu vou aplicar a textura do espelho no meu objeto, no meu cubo. E ele ficou preto. Agora o que falta? Falta criar uma nova câmera, que eu vou posicionar logo em frente ao meu espelho. Vou girar em 180 graus para ficar de frente para o carrinho. Agora eu mapeio a minha textura para a minha câmera. E o que aconteceu? A minha segunda câmera, quando ela for renderizar o cenário, a renderização dela vai ser aplicada a essa nova textura que está no espelho. Aqui o reflexo está ao contrário, porque o meu espelho está voltado para o outro lado. Então eu fiz uma rotação de 180 graus no espelho e agora está correto. Então no nosso caso aqui, o reflexo nada mais é do que a renderização da segunda câmera na textura aplicado ao meu espelho.
se movermos a câmera do carrinho para frente e para trás, isso vai refletir no espelho. Mas nós temos um problema aqui, isso não é um espelho de verdade. Se nós movermos para a esquerda, no espelho vai aparecer que nós estamos movendo para a direita e vice-versa. Isso porque a câmera 2 está mostrando o que está acontecendo em relação a ela. Então, uma solução para resolver esse problema do espelho invertido é escolher o objeto e alterar a escala dele no eixo X para um valor negativo. Então você está invertendo o espelho no eixo X, o que equivale a um flip no eixo horizontal. Agora, quando você move o teu objeto para a esquerda, ele realmente parece estar indo para a esquerda, e quando você move ele para a direita, ele vai para a direita. Seguindo então para as outras propriedades, Occlusion Culling serve para indicar ao motor gráfico que objetos escondidos não devem ser renderizados. Por exemplo, se um objeto estiver atrás de um outro em relação à câmera, esse objeto que está atrás não deve ser renderizado. HDR significa High Dynamic Range Rendering e não funciona se o anti-aliasing estiver ligado. Nós não utilizaremos essa propriedade neste módulo, mas ela permite efeitos realistas de brilho. Assim terminamos esse módulo sobre câmeras, e no próximo módulo veremos como criar um jogo arcade.